Dia do quadro Ponto de Vista com o jornalista Bruno Freitas, ele que vai comentar os fatos mais relevantes aqui de Itaúna. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui novamente com vocês. Nós vamos começar os seus comentários, Bruno, com um assunto polêmico, que é a remoção de veículos por infração de trânsito em Itaúna, que seguirá no mesmo ritmo. Quem foi que afirmou isso? Nós fizemos uma reportagem no Viu Itaúna, procurando todos os envolvidos nessa história. A Prefeitura, concessionária IT2B, responsável pelo ZAR Digital, a Polícia Militar, que fiscaliza o trânsito da cidade, e também a empresa credenciada pelo Detran para fazer a remoção dos veículos. E a argumentação, principalmente da PM, é que a fiscalização vai continuar do jeito que ela está, apesar do alto número de reclamações de cidadãos itaunenses apontando que há um excesso dessa remoção, principalmente no centro da cidade, inclusive de veículos agora que estão desrespeitando o estacionamento rotativo. Em relação ao rotativo, que é alvo de muitas queixas devido à dificuldade de encontrar os monitores, pontos de venda, a IT2B reafirmou está disponível o aplicativo para facilitar a vida das pessoas, segundo a empresa. E quem quiser comprar os créditos rotativos está disponível em diferentes pontos da região central. Eu acho que cabe agora uma atuação dos vereadores e do Ministério Público, Fábio. Eu não estou vendo movimentação desse pessoal que é responsável por fiscalizar os atos do Poder Executivo Municipal, o contrato de concessão com a empresa rotativa. Porque se já existe essa reclamação há muito tempo, da dificuldade do rotativo, agora agravada com as remoções de veículos, você chegar ao agente de trânsito e rebocar o carro porque ele não pagou o rotativo, precisa ter uma resposta ao contribuinte itaunense, é isso que eles esperam. E os vereadores e os promotores são remunerados para isso. Então fica aí uma provocação para que essas parques deem uma resposta ao clamor popular. Bruno, eu estava acompanhando nas redes sociais os internautas comentando que, em média, por dia, eu acho que você também já comentou isso aqui no quadro Ponto de Vista, são 40 remoções aqui em Itaúna. É muita coisa para uma cidade do porte de Itaúna, né? De fato, como eu disse aqui no quadro semana passada, eu mesmo vi 2 reboques atuando ao mesmo tempo na Praça Doutor Augusto. É uma atuação aí que muito acima da média. É óbvio que isso vai chamar a atenção das pessoas e as pessoas vão questionar. A Polícia Militar já está fazendo a parte dela. O rotativo diz que está cumprindo o contrato. Então, acho que agora é a vez dos vereadores, do Ministério Público, chegar na Prefeitura e falar, olha, nós vamos mudar esse modelo ou vamos deixar dessa forma, com todo mundo insatisfeito e não atendendo a cidade. A gente tem que pensar que a concessão, ela precisa atender o coletivo. Da mesma forma, é a questão da fiscalização do trânsito. Ela está ali para servir toda a comunidade. Outro assunto polêmico, a gente tem acompanhado o pessoal comentando nas redes sociais, Bruno, você também lá no Viu Itaúna, a Prefeitura está realizando uma licitação para instalar novos radares de avanços de sinal e excesso de velocidade aqui em Itaúna. Eu contei naquela lista que foi divulgada lá pelo Leonardo, ele que trabalha na Prefeitura de Itaúna, chefe de compras, me parece isso, são 31. Fábio, nos meus cálculos, são 33 radares entre os dispositivos de fiscalização de velocidade e avanço de sinal. Eu acho que vem em boa hora, porque nós já falamos inúmeras vezes dos desrespeitos aos semáforos aqui em Itaúna, principalmente na Avenida Jovem Soares, aqui no centro. À noite você vê aí motociclista furando sinal o tempo todo. Então acho que isso aí vai dar uma educação, vai pesar no bolso do cidadão, o cidadão vai parar de ficar correndo. Às vezes a gente até vê carro apostando racha. É uma medida que vai impactar no bolso. Agora, o trânsito também precisa de educação por parte dos agentes envolvidos. Não adianta só multar, só rebocar. Tem que ter campanha de trânsito constante. E o itaunense, convenhamos,
dirige mal, desrespeita muito as leis de trânsito, precisa ser educado. Portanto, precisa ter uma política conjunta, não apenas de arrecadação, mas de educação e conscientização, para aí sim entrar com a fiscalização, entrar com os radares. Uma política, uma ação complementar. Bruno, eu fico acompanhando lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, nas redes sociais também do Viu Itaúna, pessoal comentando. São mais de 30 radares, né, esses redutores de velocidade, mas ali na rua Silva Jardim, naquela rotatória, até hoje, não falaram nada que vão fazer. Praticamente tem 2, 3 acidentes ali naquela rotatória toda semana. A Cíntia Valadares já me disse várias vezes que iria instalar um semáforo ali, que iria fazer alguma ação ali e não saiu do papel até hoje. Ali é um local complicado, porque é uma conjunção de várias vias. A gente tem a Silva Jardim nos 2 sentidos, a Jovem Soares, a Avenida Brasília, as outras ruas que dão acesso ao bairro Universitário. Parece aquele trânsito da Índia. Colocar semáforo ali vai reter o trânsito, vai criar um gargalo na entrada da cidade. É um ponto complicado. Talvez restringir o trânsito ali, fechar a passagem de veículos em algumas vias, para tentar controlar o fluxo de veículos. Mas, é claro, reafirma que precisa ter educação do motorista. Muitas vezes a gente passa ali e a gente vê o motorista direto, não obedece o pare. E o acidente acontece em função disso. A falta de atenção no trânsito, da pressa. O trânsito, gente, é coletivo. A cidade é coletiva. Ninguém dirige sozinho, só para si mesmo. Você tem que dirigir para você e pelos outros. Agora, Bruno, em pleno período chuvoso, placas sinalizando rotas em caso de inundação foram arrancadas lá no bairro Sion. A Prefeitura está acompanhando esse caso? Incrível, né, Fábio? O pessoal da Defesa Civil da Prefeitura instalou essas placas lá no dia 8 de dezembro e já no fim de semana a gente recebeu informação de que teve gente lá retirando essas placas do bairro Sion. Luciano, coloca na tela, por favor. Vocês vão ver aí algumas imagens que são servidores da Prefeitura que instalaram essas placas lá, que fazem parte aí das medidas da zona de autossalvamento da barragem do Benfica. O que isso significa? Em caso de eventuais inundações, como as que ocorreram entre o fim do ano passado e o início desse ano, essas placas servem para orientar a população para rotas de fuga e pontos de encontro. Os bairros ao redor do Rio São João foram os mais afetados, sem dúvida. Tem o Sion, que é um loteamento novo, foi uma surpresa para a maioria dos moradores. É claro que isso cria uma apreensão muito grande, o medo de os imóveis do bairro serem desvalorizados. Já recebi reclamações de pelo menos 2 moradores do bairro com receio disso. Agora, a placa está ali para atender uma determinação da Defesa Civil Estadual, para atender a lei. Não é simplesmente você não concordar com isso, chegar lá e arrancar a placa. Quando você está fazendo isso, você está incorrendo num crime de vandalismo. Se a Polícia Militar te flagrar, se um vizinho te denunciar, você corre o risco de responder isso na justiça, ter que ir na delegacia prestar depoimento, um desgaste muito grande. Então, acho que as pessoas têm que ter a mão na consciência, fazer a sua parte. Isso é uma questão básica de educação, de cidadania, entender a razão daquelas placas estarem ali, ainda que sejam incômodos, e respeitar o município. Não é simplesmente chegar lá e arrancar. Bruno, para a gente encerrar o quadro Ponto de Vista hoje, eu te faço a seguinte pergunta. O período mais crítico da chuva ainda nem começou. A gente tem percebido aí, não só lá no bairro Sion, mas na Avenida Jovem Soares, em outros pontos da cidade, alagamentos. A Prefeitura já se posicionou, o que está sendo feito para resolver esse problema que é recorrente, para que não ocorra aquilo que a gente mostrou aqui no jornalismo da TV Cidade, você lá no Viu Itaúna, no mês de janeiro? Nas últimas enchentes aqui em Itaúna, todo mundo foi pego de surpresa. Faltou, como eu disse na ocasião, uma resposta imediata. Foi montada uma força-tarefa de emergência. Na ocasião, a Defesa Civil contava com uma pessoa. Depois disso, a Prefeitura reestruturou o setor e colocou mais pessoas trabalhando na área. Mas eu, enquanto jornalista, estou sentindo a falta de comunicados
mais claros e mais diretos à população, de diferentes bairros. Naquela ocasião, a Prefeitura divulgou uma lista dos pontos de alagamento aqui em Itaúna. Eu acho que essa comunicação com esses bairros, como o Sion, o JK, tem que ser frequente, inclusive nos grupos de WhatsApp dos bairros, para os moradores serem informados em tempo real o que está acontecendo. Aí sim a gente vai estar melhor preparado. Agora, não custa nada dizer que quem mora nessas áreas que sempre sofrem inundações, hoje mesmo, terça-feira, acabei de receber um vídeo aqui, lá da Nova Vila Mozart, voltou a alagar. Choveu 15 minutos, estava vindo para a TV, fui pego na chuva, inclusive. Precisa ter também um plano estratégico para tentar resolver essa questão da água, do escoamento da água. Aqui na Jovem Soares a gente sabe que existe um projeto para construir um canal paralelo junto ao Córrego do Sumidouro. Mas aí vai ter que abrir a avenida, é uma obra vultuosa aí de 30 milhões de reais, vai causar transtorno para a cidade toda. Então a gente tem que pensar muito como que a gente vai executar isso. Em relação a esses outros bairros, além da limpeza do Rio São João, a gente também estudar e entender o que pode ser feito para amenizar esses impactos. Bruno, muito obrigado mais uma vez pelos seus comentários, pela sua participação. Quinta-feira eu lhe aguardo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, trazendo o que acontece em Itaúna. Inclusive, Fábio, porque sabendo que o presidente da FIENG esteve aqui em Itaúna esses dias, acho que a gente perdeu a oportunidade de conversar com ele, trazer as notícias que a FIENG tem para Itaúna e informar a população.